Muito bem-vindos e bem-vindas, todos e todas. A gente vai conversar agora sobre o nosso período de transição entre a experiência da realidade capturada pela Caixa Preta para um momento artes plásticas de transição entre o realismo para o chamado modernismo. A gente tem um artista muito ainda celebrado nesse processo de transição das artes plásticas brasileiras. Ele se chama Alfredo Volpi. Ele é um estrangeiro, né, de origem italiana, a família vai se instalar logo que ele completa apenas 1 ano, então, apesar dessa família estrangeira, ele é um brasileiro praticamente, porque chega aqui dando os primeiros passos, então é mais um artista híbrido da nossa realidade brasileira, né? Assim como muitos outros que chegaram na tenra idade ao país e se adaptaram aos nossos costumes e se tornaram esses seres de transição, esses enigmas das artes mundiais, né, por conta dos deslocamentos causados nesse período entre o finalzinho do século XIX e o início do século XX, onde muitas guerras, muitas disputas territoriais e políticas vão estar acontecendo. E a gente sabe que essas fissuras, o artista como sendo alguém sensível, e é impossível desatrelar a experiência do artista ao seu próprio tempo, não é? Ele acaba sendo esse catalisador dessas sensações, dessas emoções, desse imaginário que transcende para a sua obra de arte, né? Muitas se vão, muitas deixam de dialogar com o tempo futuro, e acontece aquilo que a gente chama de ser uma obra de arte que está datada, mas outras não. Outras histórias e construções artísticas, elas vão perpassando durante os anos, os séculos, e a gente vai vendo que, de alguma maneira, elas guardam um traço de atualidade. Essa é a principal característica desse artista que nós vamos falar sobre ele. O Alfredo Volpi, ele não tinha como um artista realista, ele teve o seu momento de sagração pelos quadros onde ele traçava um paralelo entre aquela memória agrícola, agrária, de uma sociedade mais pautada no trabalho do campo, que de alguma maneira ele também enxergava no Brasil, mas ele vai brilhantemente transcender na sua própria obra, isso acontece em outros aspectos, por exemplo, com a Feigl-Ströer, digamos assim, né? De uma passagem do concretismo para o abstracionismo. No caso do Volpi, ele vai conseguir dialogar com características que são imanentes, que são inerentes a 2 movimentos artísticos muito fortes nessa afirmação da arte brasileira diante do mundo. Então, ele vai passar a trabalhar um universo muito mais onírico, muito mais no simbólico. O ícone da bandeira de São João, que a gente sabe guarda uma ancestralidade na cultura romana, na cultura italiana, nas outras culturas que provavelmente o DNA do Alfredo Volpi não deixou de dialogar, não é? Manteve ali, só que de forma ressignificada. Então, ele traz isso para o universo da realidade brasileira, já no momento em que ele começa a pintar essas fisionomias humanas que traçam um perfil não europeu, que são as miscigenagens do povo brasileiro. O povo miscigenado brasileiro, que guarda certas características e que também vai surgir, vai despontar como objeto de interesse na obra de arte do Alfredo Volpi. Então, a gente vai ver algumas imagens novamente, né? É muito sintomático que ele tenha escolhido portas, janelas, imagens de transposição para estar dialogando com essas bandeirinhas.
A gente sabe que, no caso das famílias medievais, no caso da Itália, que guardava esse lugar de disputa, né? Existiam momentos assim de celebração, como, por exemplo, quando uma família e outra precisavam casar uma filha. E havia uma tradição que era a disputa das bandeiras. Vocês vão ver isso na filmografia, explora um pouco mais essa situação dos duelos, não é? Não eram só os duelos de cavalaria, mas havia também esse momento de celebração da colheita e esse outro momento que era das alianças entre famílias importantes. Então, uma característica dos jovens fortes que queriam se destacar como grandes lideranças era se prepararem para as disputas, não é, de representação de seus feudos, de seus reinos, né? E as bandeiras estariam sempre perpetuando esse imaginário. De alguma forma, a gente vê isso ser transposto para o imaginário brasileiro e levado para a festa brasileira, que é, sobretudo, nordestina, que é a festa do São João. Essas bandeiras são dispostas em palhoções. Esse símbolo, esse ícone, ele sobrevive há anos e anos e anos e vem rolando ao longo dos tempos, e nunca uma festa junina pode estar dissociada de alguns símbolos, como, por exemplo, o símbolo da fogueira, como, por exemplo, o símbolo característico, né, que é o milho, o fato de ser o alimento que promove essa reunião das famílias em torno da fogueira, né? Então, há sempre uma mesa onde há comidas feitas com essa especiaria que foi cultivada e em larga escala produzida, né? Existe, inclusive, uma antecipação. A gente sabe que não é possível trabalhar com agricultura e não pensar de modo antecipado. Então, a tradição já começa celebrando São José no dia 19 de março, né? Como vocês sabem. Se chove, nós vamos ter um bom São João. Se não chove, há de se preparar para as adversidades. É claro que com as novas tecnologias e com tudo aquilo que o tecnológico promoveu, o homem do campo, ele não depende mais das circunstâncias climáticas, não é? E o fato ele tem esse poder e domina as forças da natureza. Mas por mais que isso aconteça, aqui no Nordeste, a gente não se libertou desses símbolos. Do contrário, a gente continua ressignificando, a partir dos símbolos, a nossa grande libertação de outros canais de opressão. Então, o Nordeste, como identidade, sempre costuma, no seu traço principal, valorizar as suas próprias características e não as negar, como uma afirmação de poder, uma afirmação de disputa de poderes, né? Na arte não vai ser diferente. Então, o que a gente tem o Alfredo Volpi fazendo em relação a esse movimento de transposição dos elementos da sua obra de arte, né? Todo artista, ele sabe exatamente o que ele vai pintar. Mesmo um artista que esteja muito vulnerável ao seu subconsciente, à sua poética, ele nunca vai estar completamente dissociado de também a sensação. Ela lida com o racional, a razão e o sensível vão estar sempre duelando, né? São forças que duelam no artista para que a sua obra surja. Então, o que o nosso Alfredo Volpi vai fazer? Eu vou colocar aqui a imagem na tela, vocês me dizem, por favor, se vai estar dando para ver aqui as características do trabalho do Volpi. E aí, tá tudo ok? Dá para ver? Dá para ver. Ótimo, pronto. O Alfredo Volpi vai fazer essa transição.
já houve uma exposição dele aqui no Recife, acho que em 1995, por aí, algumas galerias trouxeram esse trabalho do Alfredo Volpi, mas o trabalho do Alfredo Volpi que chegou não foi esse aqui que vocês estão vendo, da árvore, dessa preocupação ainda com a luz e sombra, de retratar uma natureza, não foi essa arte que chegou. Né? Chegou aqui no Recife e os curadores se preocuparam em promover essa exposição, que já trazia esses símbolos tão característicos do Nordeste. Então, a gente vê uma relação de autoestima, não é? Com esses curadores dessas galerias que trouxeram a obra do Alfredo Volpi, destacando este outro lado da obra dele, que tem muito a ver com as nossas tradições, né, com os nossos símbolos, com as nossas imagens subconscientes. Então, o Alfredo Volpi vai despontar como uma artista muito querido, né, não somente dos artistas brasileiros, curadores pernambucanos e nordestinos, mas como essa personalidade de diálogo com as nossas subjetividades que transcendem as regiões. Se a família do Alfredo Volpi se instala no bairro, no Ipiranga, em São Paulo, e ele cresce com características urbanas, mas o seu subconsciente recupera essas imagens, a gente tem aqui um campo largo de análise, né? A gente tem aqui a possibilidade de enxergar esse Brasil que guarda, de alguma maneira, uma poética que está muito ligada ao que a gente tinha de mais, digamos, não só bucólico, arcaico, mas campestre, campesino. Não é? Então, o bom de você olhar a obra do Alfredo Volpi é você perceber o quanto alguns artistas ressignificam as próprias simbologias, as próprias ferramentas de tradução de uma poética, de forma a dialogar com a transição do tempo. Então, mesmo sendo um artista nascido no século XIX, Alfredo Volpi vai conseguir ressignificar o próprio traço, ressignificar a própria construção de uma tela e traduzir isso num colorido, numa perspectiva geométrica bastante significativa para o imaginário do país, para o imaginário das artes plásticas. Então, a escolha por ele, para que a gente possa dialogar com essa obra que traz tantas portas, janelas, mas, sobretudo, nesse período, a festa desse ícone, que é um quadrado partido, né? A gente tem essa angulação, é um triângulo dentro de um quadrado. E ele vai explorar bastante essa simbologia do que é a bandeira, que permanece como um símbolo de ligação de determinadas famílias, porque as cores que traduziam, né, assim como os vestidos de noiva desse período, né, não se usava como se passou a usar depois do bloqueio continental promovido pelo Napoleão Bonaparte, o vestido branco, né, como símbolo de pureza, mas as cores de determinados reinos. Então, o azul, o vermelho, o amarelo, o verde, eram cores características das famílias e essas cores eram celebradas como tal, de forma a defender a bandeira, né, que essas famílias carregavam, que esses reinos expunham, que estavam sempre adiante de seus exércitos, de forma a se transformar num modelo do seu imaginário, da sua representatividade no mundo. Então, o fato o Volpi democratiza esses poderes. No momento em que todas as bandeiras estão lado a lado, todas as cores estão distribuídas na tela, e a gente tem uma versão brasileira desta composição de forças, eu torno o Brasil, como diria alguns filósofos mais contemporâneos, o lugar único da possibilidade de uma utopia do ser feliz.
que é a distribuição do poder, né, sendo uma das características máximas do utópico, né, do que a arte pode promover, porque no real a gente sabe que é bastante mais complexo do que quando você faz uma composição artística numa tela. Então, transformar esses territórios geograficamente distribuídos e cheios de fronteira em alguma coisa, sem fronteiras, que dialogam e respiram em suas próprias cores, de maneira alternada, de maneira democrática e igualitária, só é possível na arte. Mas a arte de Alfredo Volpi guarda essa sensação do possível, porque ele exatamente pega um símbolo muito marcado, né, muito bem marcado no período medieval, e traduzindo a sua modernidade, transpõe ele para um quadro, para uma pintura, de forma a ressignificar essas estratificações de poder. Então, para os nossos olhares contemporâneos, é um quadro com bandeirinhas, formas geométricas, quadrados perpetrados por triângulos, né, que mais parecem telhados, porque um vai compondo o outro, mas são bandeirinhas de São João, que a gente viu muito nos arraiais em que a gente frequentou ou não frequentou, mas mesmo sem frequentar, a gente viu na televisão, a gente pôde ver no bairro, né, na escola, em alguns momentos pontuais, às vezes, da nossa vida, mesmo quando ela vem sendo esvaziada dessa simbologia, dessa valorização da cultura, né, da nossa marca essencial, que é a nossa identidade. Então, olhar para o quadro de Alfredo Volpi, com esse repertório de análise, com essa possibilidade histórica, com esse grau de análise artística, né, das suas poéticas expostas de maneira muito elaboradas, numa sensibilidade assim muito particular, né, que passa pela composição geométrica, mas a gente sabe não está dissociada de uma estrutura histórica, de uma sensação, de uma razão e sensibilidade pautadas, lógico, pela experiência dos sujeitos. É o que eu tenho para dizer para vocês, minha gente. O fato é aprender a ver, talvez seja a melhor coisa que a gente pode fazer enquanto crítico de arte. E olhar a obra de Alfredo Volpi e não ver essa democratização, essa característica muito imanente ao símbolo, ao ícone que permanece, é perder uma parte da festa, é perder uma parte do subjetivo lugar que ele traduz assim de maneira mais simples em algumas composições, mas de maneira porque simples no traço, porque simples na tradução, complexa no contexto histórico, no seu repertório poético. Certo? Então, eu queria ouvir perguntas para vocês, eu não sei se eu dialogo com os imaginários de vocês quando eu faço essa análise, se alguém quer discordar também. Por favor, fiquem à vontade. A gente está aqui para aprender. Eu, inclusive. Ninguém quer falar, minha gente? Certo, eu espero que tenha sido produtivo para vocês e aguardo as composições, as fantasias que possam ocorrer na construção dos filmes de vocês, tá bom? Muito bom estar na companhia de vocês, eu espero que eu tenha colaborado. Não esqueçam, sempre é bom deixar o nome aqui do lado, para que a gente possa registrar aqui a presença de vocês, tá certo?
Até mais, professora. Ótima aula. Tá bom, Lucas, obrigada. Você quer fazer algum comentário? Eu gosto tanto de ouvir você, a sua sensibilidade sempre acrescenta muito aqui as minhas reflexões. Por favor. Obrigada. É porque Sim, assim, ela disse tudo na realidade. O que me admira muito na Arte Volpe é essa sensibilidade com tipo regional, porque é um simbolismo simples, mas é um simbolismo muito carregado, porque no momento atual é até melancólico, porque tipo, a gente não pode ter festa junina. E é incrível como essas simples bandeirinhas se representam tanto. É porque eu acho que isso também é um pouco da arte. É sim. entender os símbolos, porque, tipo, até às vezes coisa mais simples tem um significado muito grande. Tipo as florzinhas na sua cabeça. Muito bom, obrigada. É verdade, a gente vê isso com a arte também. Tanto todas as. A gente vai ver isso lá no surrealismo, mas de fato essas questões que aproximam a gente da dor, né? Que são normalmente questões do real, né? Estão muito presentes no real. A arte encontra caminhos de refazer, né? De ressignificar. Obrigada, bem lembrado. Um aspecto muito interessante tocar no ponto da melancolia e da relação da epifania que as bandeirinhas, né, provocam nesse cenário aí. Uhum. Até mais, professora. Eu Muito te adoro. obrigada. Também. Beijo, tchau. Fica bem, tá? Segura a onda.